Imagine caminhar por uma praia logo ao amanhecer. O mar está calmo, poucas pessoas circulam pelo local e tudo parece absolutamente normal. Mas, ao olhar para a areia, você percebe um homem elegantemente vestido, encostado em um muro de pedras. À primeira vista, parece apenas alguém descansando depois de uma longa noite. Quando alguém se aproxima, percebe que ele está morto. A polícia é chamada imediatamente. O homem não possuía carteira, documentos ou qualquer objeto capaz de revelar sua identidade. Como se isso não bastasse, todas as etiquetas de suas roupas haviam sido cuidadosamente removidas. Era como se alguém tivesse feito questão de apagar qualquer pista sobre quem ele era. Dias depois, um pequeno pedaço de papel escondido em um bolso secreto da calça mudaria completamente a investigação. Neles existiam apenas duas palavras: Taman Shud. O significado era simples, terminado, mas, para os investigadores, aquele seria apenas o começo de um dos maiores mistérios da história. Essa é a história de Somerton Man, e este é mais um Arquivo Perdido. Era o dia 1º de dezembro de 1948, na cidade de Adelaide, no sul da Austrália. Logo pela manhã, algumas pessoas encontraram o corpo de um homem na praia de Somerton. Ele estava encostado em um pequeno muro, com as pernas estendidas e os braços cruzados sobre o peito, como se estivesse simplesmente adormecido observando o mar. Os policiais estranharam imediatamente alguns detalhes. O homem estava muito bem vestido, usava paletó, gravata, sapatos engraxados e roupa de boa qualidade. Não havia sinais de lutas ao redor do corpo, nem marcas evidentes de violência. Tudo indicava que ele havia morrido tranquilamente, mas ninguém conseguia explicar como. Quando iniciaram a identificação, o caso ficou ainda mais estranho. Nenhum documento foi encontrado, nenhuma carteira, nenhuma carta, nenhuma fotografia. Era como se aquele homem simplesmente não existisse. Na delegacia, começaram as buscas por qualquer informação que pudesse revelar sua identidade. Impressões digitais foram coletadas e enviadas para diversos países. Jornais publicaram relatos do homem. Milhares de pessoas analisaram seu rosto, mas ninguém apareceu para dizer quem ele era. Enquanto isso, uma pergunta começava a surgir: quem morreria completamente sozinho, sem que ninguém sentisse sua falta? Durante a autópsia, os médicos encontraram novos detalhes curiosos. O corpo estava em boas condições físicas e não apresentava sinais claros de doença grave. No entanto, alguns órgãos mostravam alterações que levaram à suspeita de envenenamento. O problema era que, na época, os exames toxicológicos disponíveis não conseguiam identificar nenhuma substância específica. Enquanto isso, os investigadores analisavam cuidadosamente suas roupas. Foi então que perceberam algo extremamente incomum. Todas as etiquetas haviam sido removidas, não apenas uma, todas, camisa, calça, paletó, até mesmo a gravata. Aquilo não parecia um acidente, parecia um trabalho feito de propósito, como se alguém quisesse impedir qualquer tentativa de descobrir onde aquelas roupas haviam sido compradas. Mesmo assim, um pequeno detalhe escapou dessa limpeza. Dentro de uma peça de roupa existia uma identificação parcialmente preservada. A pista levou os investigadores até um nome, mas logo descobriram que ele não correspondia ao homem encontrado na praia, mas uma pista que terminaria em lugar nenhum. Com o passar dos dias, o caso começou a ganhar destaque em toda a Austrália. A imprensa acompanhava cada nova descoberta, e a população tentava montar teorias para explicar quem era aquele desconhecido. Mas ninguém imaginava que a maior pista do caso ainda estava escondida, literalmente no bolso da calça. Enquanto os investigadores continuavam tentando descobrir quem era aquele homem, um detalhe aparentemente significante mudou completamente o rumo do caso. Durante uma nova inspeção nas roupas, os peritos encontraram um pequeno bolso escondido na calça. Era um compartimento tão discreto que havia passado despercebido nas primeiras análises. Dentro dele existia apenas um pequeno pedaço de papel cuidadosamente dobrado. Quando abriram o papel, encontraram apenas duas palavras: Taman Shud. A expressão vinha do persa e pode ser traduzida como terminado ou chegou ao fim. Ela costuma aparecer na última página de um antigo livro de poemas chamado Rubaiyat, escrito pelo poeta Omar Khayyam. Mas aquilo levantava ainda mais perguntas. Como aquele pedaço de papel havia ido parar ali? Por que alguém esconderia justamente a última página de um livro dentro de um bolso secreto? E acima de tudo, o que aquela mensagem realmente significava? Os investigadores perceberam que aquele pequeno pedaço de papel poderia ser muito mais importante do que parecia. Se ele realmente havia sido arrancado de um livro, talvez o próprio livro ainda existisse. Era uma aposta improvável, mas foi exatamente isso que aconteceu.
Algum tempo depois da descoberta do bilhete, um homem procurou a polícia com uma informação inesperada. Ele contou que havia encontrado um exemplar de Rubaiyat dentro de seu carro, estacionado próximo à praia de Somerton, pouco depois da morte do desconhecido. O livro havia aparecido ali sem qualquer explicação. Os investigadores examinaram cuidadosamente aquele exemplar. Ao compararem as páginas, perceberam que a última folha havia sido arrancada. Era exatamente o trecho de onde poderia ter saído o papel encontrado no bolso do homem. Mas o livro escondia outros segredos. Na contracapa existia um número de telefone escrito à mão. Ao lado dele, uma sequência de letras aparentemente sem sentido. Não formavam palavras, não pareciam frases. Era apenas uma combinação de caracteres organizada em linhas, como se fosse algum tipo de código. Especialistas em criptografia foram chamados para tentar decifrá-lo. Militares analisaram a sequência. Amadores também passaram anos tentando encontrar um significado. Até hoje, ninguém conseguiu provar o que aquelas letras realmente representam. A polícia decidiu então ligar para o número anotado no livro. Do outro lado da linha estava uma mulher que morava relativamente perto da praia, onde o corpo havia sido encontrado. Quando os investigadores mostraram a ela o rosto do homem morto, sua reação chamou a atenção. Segundo relatos da época, ela ficou visivelmente abalada por alguns instantes. No entanto, afirmou que nunca havia visto aquele homem antes. Ela também contou que anos antes havia presenteado um conhecido com um exemplar do mesmo livro. Era um militar conhecido chamado Alfred. Durante algum tempo, os investigadores acreditavam que o corpo pudesse ser dele. Mas essa teoria caiu por terra quando Alfred foi localizado vivo, saudável e ainda possuía o livro que havia recebido de presente. Mais uma vez, a investigação parecia voltar ao ponto de partida, só que agora existiam mais perguntas do que respostas. Quem deixou aquele livro dentro do carro? Quem escreveu aquele código? E por que o número daquela mulher estava anotado justamente no exemplar ligado ao Somerton? A cada nova descoberta, o caso se tornava ainda mais misterioso. Na década de 1950, o mundo vivia um período de enorme tensão. A Segunda Guerra Mundial havia terminado poucos anos antes, mas uma nova disputa começava a tomar forma. Era o início da Guerra Fria. Espiões circulavam por diversos países, mensagens secretas eram enviadas por códigos, agentes infiltrados trabalharam escondidos em diferentes partes do mundo, e foi justamente por isso que muitas pessoas passaram a acreditar que o Somerton Man poderia estar envolvido com espionagem. Afinal, ele carregava um pedaço de papel arrancado de um livro raro, um livro que continha um código jamais decifrado. Além disso, havia o telefone de uma mulher que parecia conhecer muito mais do que admitiu à polícia. Para alguns investigadores, era coincidência demais, mas existia um problema. Nenhuma prova concreta ligava aquele homem a qualquer serviço secreto, nenhum documento, nenhum registro militar, nenhum agente identificado. A teoria parecia fascinante, mas permanecia apenas isso, uma teoria. Ainda assim, durante décadas, ela se tornou a explicação mais popular para o caso. Livros, documentos e reportagens alimentaram a ideia de que aquele homem poderia ter sido um espião morto durante uma missão. O problema é que, conforme novas tecnologias surgiram, essa hipótese começou a perder força, e uma descoberta feita mais de 70 anos depois mudaria completamente a investigação. Durante muito tempo, parecia impossível descobrir quem era o Somerton Man. Mas em 2022, pesquisadores utilizaram tecnologias modernas para analisar os fios de cabelos preservados desde a investigação. O resultado surpreendeu muita gente. Segundo esses estudos, o homem encontrado na praia de Somerton provavelmente era Carl Charles Webb, um engenheiro eletricista nascido em Melbourne. Pela primeira vez em mais de 7 décadas, existia uma possível identidade para aquele homem, mas essas descobertas resolveu apenas uma parte do mistério. Saber quem ele era não explicou por que estava em Adelaide, não explicou por que todas as etiquetas das roupas haviam sido removidas, não explicou quem escreveu o código encontrado no livro, nem respondeu à pergunta mais importante de todas: como ele morreu. A causa oficial permaneceu inconclusiva. Embora o envenenamento tenha sido considerado uma possibilidade desde o início da investigação, nunca foi encontrada uma substância capaz de comprová-lo definitivamente. Ou seja, depois de mais de 70 anos, o homem finalmente ganhou um nome, mas o caso continuou sem resposta. Hoje, quando olhamos para esse caso, percebemos que ele continua tão intrigante quanto em 1948. Um homem aparece morto em uma praia, sem documentos, sem identidade, com todas as etiquetas das roupas removidas, um pequeno pedaço de papel escondido em um bolso secreto, um livro raro, um código que ninguém conseguiu decifrar, e uma investigação que atravessou gerações. Mesmo que a ciência tenha apontado quem provavelmente era o Somerton Man, os maiores mistérios permaneceram. Por que ele estava naquela praia?
Quem arrancou a página de Rubaiyat? O que significava aquele código? E principalmente, como ele morreu? Talvez alguma dessas perguntas nunca sejam respondidas, ou talvez algum detalhe ainda esteja escondido, esperando para ser descoberto. Agora, eu quero saber a sua opinião. Você acredita que tudo isso foi apenas uma enorme coincidência? Ou acha que existe uma parte dessa história que jamais veio à tona? Deixem suas teorias aqui nos comentários. E se você gosta de mistérios reais, investigações sem solução e histórias que desafiam qualquer explicação, inscreva-se no canal. Porque alguns casos são esquecidos, outros permanecem abertos, e este foi mais um Arquivo Perdido.